voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. O tema do programa de hoje é o objetivo do espírito. Mas antes de continuar esse assunto, Sebastião, qual é o objetivo deste novo site que está no ar já, né? Levar ao conhecimento de todos, ou a possibilidade de interação com todos, o ensino dos espíritos. E não só do espírito Sebastião Camargo, mas dos espíritos que nos intuem, que nos orientam a todo instante. Então, www.odespertardaconsciência.com.br é o nosso novo ambiente de encontro, o nosso sítio, né, na internet, um local por meio do qual nós vamos interagir com os nossos amigos internautas, né, de variadas frequências, não só colocar lá o link da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova e de todas as realidades possíveis para que nós possamos aprender e expandir as nossas possibilidades, não só de interação com o nosso universo e com incontáveis realidades para melhorar as condições do nosso planeta e acelerar o processo de transformação. Sebastião Camargo, e o livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, parece que já está na quarta edição, é isso? É na quarta edição, com mais de 14 mil exemplares vendidos, né? E a cada dia novas personagens aparecem para compor o nosso cenário e tomando conhecimento desses conteúdos que nada mais são do que os ensinos dos espíritos que já estavam na codificação, nas obras complementares, sintetizados para facilitar o entendimento e poupar o leitor, né, o telespectador, de buscar em mais de 200 obras do plano físico, em mais de 400 obras do plano espiritual, as informações neles sintetizadas. E o objetivo não é ganhar dinheiro, mas sim divulgar o ensino dos espíritos. E os recursos são todos doados ao Instituto Despertar da Consciência, o qual, né, divide uma parte com a TV Mundo Maior e com a Rádio Boa Nova e outras realidades para contribuir na divulgação, que é a caridade que podemos fazer com a nossa doutrina, que é a divulgação para todos que por ele se interessam. Quem está em casa e ainda não adquiriu o livro tem que fazer o quê? Pode entrar no site, adquirir pelo site. Se quiser ser um distribuidor, também pode entrar e se cadastrar, pode entrar em contato conosco. Se já é um distribuidor, vamos falar assim, o nosso telespectador pode entrar em contato com o distribuidor se quer, né, comercializar o livro na sua livraria. Se for, né, um consumidor final, ele pode tanto adquirir pelo site quanto pelas livrarias, né, quase em todo o país. Eu acredito que na maioria delas já estão. Os grandes distribuidores já estão. Na internet, em vários sites que vendem pela internet também se encontra à disposição. Tá ótimo. Sebastião, retomando aqui, alguns espíritos, aqueles com menos experiência, digamos assim, eles podem ou conseguem escolher o caminho do bem? Como está na questão, numa das questões do Livro dos Espíritos, então há espírito que escolhe o caminho do bem desde o início. Isso precisa ser melhor compreendido porque ali se trata, né, de um código ou da codificação em si, e agora precisamos ser decodificadas. Se você imaginar que nós estamos falando do princípio inteligente do universo, fica bem complexo. Ele terá consciência e tomar o caminho do bem desde o início, embora as leis universais o convidem para isso. Mas eu não vejo o caminho do mal, porque eu desconheço. Então fica fácil, porque Allan Kardec coloca na obra que nós chamamos de codificação que Deus não criou o mal. Então não existe o caminho do mal. O espírito, todos eles tomam o caminho do bem desde o início. Só que o que parece mal para nós é o bem mal compreendido na visão de Chico Xavier. Porque do contrário você vai ter no mínimo um problema. Mas, Sebastião, se uns tomam o caminho do bem e outros tomam o caminho do mal, tem alguma coisa errada com as leis. Porque o que nós chamamos de mal é um estágio evolutivo daquele ser, que pode estar num estágio instintivo, onde o instinto mata para preservar a vida do indivíduo no qual ele está inserido. A sensação mata e tem um prazer em matar. É um outro estado. É o que nós vemos aí, seres que matam o seu semelhante pelo prazer de matar. Outros assaltam de uma forma mais simples até um assalto sofisticado, que é a corrupção em nosso país. Então, isso são outros estágios.
É um mal que nós falamos porque é um estágio da humanidade. Mais tarde, a hora que eles começarem a devolver, aí eles vão mudar o cenário. Eles já passam do instinto das sensações para a emoção, porque ele vai doer na consciência. E a emoção vai levá-los a desenvolver um sentimento que é baseado no discernimento. Agora, não mais extrair o que não lhe pertence, mas devolver à nação o que fora extraído. Por isso, esses estágios conscienciais nos levam a pensar, quando nós não os compreendemos, que tem seres que foram criados perpetuamente para o mal. E não foram. Todos obedecem ao caminho do bem desde o início. Do contrário, eu não acredito mais em Jesus. Porque ele, antes de nós existirmos, ele já existia e não foi nós que o escolhemos. Ele nos escolheu. E nenhuma das ovelhas que o Pai o confiou se perderá. E ele ainda afirma, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, as que são minhas reconhecem a mim. Então vamos só dar um exemplo disso antes de você fazer a próxima pergunta. Os vírus em seu corpo são seres maus? As bactérias? Eu acho que isso vai depender de como eu tratá-los. Aí você acabou Se de eu, dizer se eu não cuidar, ele vai se tornar um mal. que não é mal. Mas Porque tá quando muito você não confuso. sabe conduzi-los, ele vai mostrar, não é assim que me conduz. Eu não nasci para isso. Então ele vai te mostrar como não se deve fazer. Porque o vírus não é um elemento agressivo. Ele não nos agride, se nós sabemos conduzi-los. As bactérias não nos agridem. Tanto que, como eu já estou quase há 17 anos sem tomar medicamento de espécie alguma, porque eu compreendi com Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, Fatores Psíquicos na Terapêutica, quanto mais eu mato os vírus, mais doença eu crio. Porque eles são seres que estão na fronteira entre o mundo mineral, o universo mineral, o reino mineral e o universo vegetal. Ele quer crescer. Agora ele precisa ser colocado no ambiente em que ele possa crescer. Agora, se eu não dou a ele o espaço para interagir comigo, ele vai crescer no lugar que tiver espaço. Porque se eu pensar negativo, aquela energia vital, lembra que nós falamos do princípio vital, da energia vital, do fluido vital, aquele princípio vital que tinha a função de nutrir a célula, aquele fluido vital em transformar-se no plasma da célula, e aquela energia vital de criar uma capa protetora, que nós chamamos a aura da célula, a energia que organiza e mantém a vida, quando esses estados da energia, o princípio vital deixa de chegar na célula, ela começa a morrer. E a energia vital que orientava, aí ela começa a desguarnecer. Aí o vírus entra e faz cópias de si mesmo, porque ele já sabe clonagem desde esse instante conceptual. Então, quando não entendemos essa realidade, nós matamos as possibilidades da interação com esses seres, tanto que Jesus, ele convida, mas não obriga. E nós também fazemos isso, porque um pensamento harmonioso, ele convida ou esses vírus, bactérias, a se unir a nós em harmonia, ou simplesmente desocupar o espaço. Porque ante uma vibração de ternura, que é o que nós fazemos com o nosso corpo, vírus nenhum resiste. Você pode ver que várias vezes aqui, ao vivo e a cores, e o telespectador percebeu isso, que como se fosse o pigarro quisesse invadir a minha voz, e ele é um ser vivo, e eu também, só que eu estou no comando. E por mais que eu engasgue, pode até chegar ao estado de tosse, que dificilmente isso acontece, porque eu não rejeito a tosse, ela é um ser vivo também. Assim como a secreção, o pigarro, etc. Eu poderia estar com o nariz escorrendo ou várias coisas acontecendo, só que eu amo todos esses estados conscienciais e não me perturbo com a presença deles, porque são seres que estão aí fora e querendo aprender com o meu universo. E eu não proíbo a entrada deles, desde que eles não queiram bagunçar o meu cenário também. Mas essas interações que precisamos entender. E um espírito evoluído, ele corre o risco... Agora eu não sei como vai ficar minha Ele pergunta. corre o risco de se contaminar em contato com os menos evoluídos? Sim. Basta você imaginar uma flor de lótus. Ela está no meio do pântano, ela transforma todo o material em decomposição que teoricamente poderia sufocá-la em algo belíssimo, porque ela não vê nada ruim em parte alguma. Agora eu posso estar no meio de um cenário, como Paulo de Tarso, em meio de um agrupamento de pessoas que se diziam marginais. Ele era um evangelizador.
Ele se candidatava para estar no meio deles, se fazia mas não roubava, não assaltava, mas fazia comida para eles, etc. E os evangelizava sem eles perceber. Então eu posso estar no meio onde a corrupção alastrou e eu me comportar como essa flor de lótus e mudar todo o cenário. Agora, se eu me corromper é porque ainda não tenho esses valores que você está falando de um espírito mais evoluído. Agora, se eu já sou de fato, eu não vou negar-me ao contato dos meus semelhantes menos experientes. Porque quando eu faço isso, eu multiplico as possibilidades do despertar dessas consciências para dias vindouros. Sebastião, agora eu quero entender uma coisa. Se eu escolho o caminho das drogas, do assassinato, do roubo, das manifestações com violência, esse não é um caminho ruim? Não é o caminho do mal que eu estou tentando percorrer? Eu penso que é o mal, só que não é. Não existe o mal em parte alguma. Então esse caminho não foi eu que escolhi. Ou melhor, as condições evolutivas daquilo que sou me escolheu esse cenário e me colocou nele para que eu possa desenvolver os meus potenciais para dias vindouros. Então esses são estados dimensionais da consciência e quando eu critico quem está nesses cenários, aí sim eu posso convidar a passar pela mesma situação. Mas quando eu me coloco como um ser que exemplifica e o amor de um único ser transforma o ódio de milhões, eu mudo esses seres mesmo a contragosto. Mas quanto mais eu critico, mais essa chagra, vamos falar assim, essa lepra, essa hanseníase, esse câncer da sociedade vai aumentar. Porque eu não estou sendo o antídoto, eu estou sendo mais um a fomentar esse desequilíbrio. Sebastião, muito obrigada por mais um dia de ensinamentos. Nós aqui agradecemos e gratidão eterna ao nosso telespectador, à TV Mundo Maior e todos os colaboradores que faz com que chegamos até o nosso amigo e companheiro de jornada. Muito obrigada a você de casa, você da internet que nos acompanha pelo tvmundomaior.com.br. Continue com a gente até o próximo programa. Um grande beijo, um forte abraço.